Esses aqui são os números do Vasco em clássicos desde quando o Pedrinho assumiu a presidência. Olhando para esses números aqui, 16 jogos, 8 derrotas, 5 empates e apenas 3 vitórias, o que a gente pode tirar de conclusão para comentar aqui, para analisar? Na verdade, são tantas coisas a se comentar sobre isso que eu nem sei por onde começar. Mas eu acho que a gente pode falar sobre a frase que o Pedrinho falou sobre o elenco do Vasco ser um elenco de G8. Então vamos lá, um elenco de G8, que ele é considerado, né, que está entre os 8º melhores times do Brasil, perder 8 jogos, empatar 5 e só ganhar 3 contra os 3 rivais, que em teoria, certamente, também estão entre os 8º melhores times do Brasil. Como é que é isso? O elenco de G8 do Vasco não consegue bater de frente com Flamengo, Fluminense e Botafogo? Mas não é um elenco de G8? Não é um elenco com um investimento milionário, com uma folha salarial entre as maiores do Brasil, dos 20 clubes? O que tá acontecendo, Pedrinho? Alguma coisa não tá batendo. Porque se o elenco de G8 não consegue bater de frente com 3 clubes, como é que vai bater de frente com o restante? Porque ainda, muito difícil, mas ainda que esses 3 rivais não estejam entre o G8 que o Pedrinho imagina, tem que bater de frente com 7 que estão na nossa frente. E não tá conseguindo. Ontem o Vasco fez um jogo vergonhoso contra o Fluminense. E eu poderia culpar Diniz, culpar, sei lá, Matheus Carvalho, eu poderia culpar todo mundo. Mas o culpado tem que estar acima deles. E nessa atual situação é o Pedrinho. Porque na gestão toda dele, 2 anos já de presidência, jogar 16 clássicos e só ganhar 3? E detalhe, vou botar aqui pra vocês os 3. O primeiro foi contra o Botafogo. Esse 4-2 aqui com o Ramon Dias. E depois disso, o Ramon Dias não venceu outro clássico, tá? Então, na gestão não, né? Na comissão de Ramon Dias, o Vasco só venceu esse jogo aqui contra o Botafogo. Aí depois, o outro jogo que ganhamos foi 2-0 com o Fluminense. Com quem? Rafael Paiva. Já não era o Ramon Dias. E o Rafael Paiva também só ganhou um clássico na comissão toda dele. E o último foi esse ano contra o Botafogo, 1-0, jogo horroroso, e foi o Vasco do Carille. Então assim, o que eu tô querendo tirar de conclusão sobre isso tudo? Dos 3 técnicos, e olha que não foram só 3, né? Porque teve o Álvaro Pacheco no meio disso tudo, que o Pedrinho trouxe, e fez aquele vexame contra o rival que a gente não vai nem pontuar aqui, mas todo mundo sabe do que eu tô falando. Então assim, além de tudo isso que a gente tá falando, de não ganhar os clássicos, ainda teve a maior goleada, não do clássico, né? Porque a maior goleada desse clássico é a favor do Vasco, mas assim, 6-1 na gestão do Pedrinho, né? Nem em presidentes piores, sei lá, não tô aqui pra dizer quem foi pior que quem, mas em situações muito piores, em Vasco na Série B, Vasco brigando pra não cair, nem times piores desse elenco, a gente passou uma humilhação tão grande como esse 6-1. E ele foi na gestão do Pedrinho. Mas voltando ao meu raciocínio dos técnicos, o que eu tava querendo dizer é o seguinte. Dos técnicos que o Vasco teve na gestão do Pedrinho, todos eles até agora só foram capazes de vencer um clássico num todo que ficaram aqui. Então assim, por que o Ramon Dias não venceu mais? Por que o Paiva não venceu mais? Por que o Carille não venceu mais? Tem alguma coisa errada, não tem? Aí a gente pode pensar, não vamos responsabilizar os técnicos. Ramon Dias tem seu crédito, né? Salvou a gente do rebaixamento em 2023. Junto com ele chegou o Verratti, chegou o Payet, chegou uma galera que ajudou. Rafael Paiva levou a gente para a semifinal da Copa do Brasil. Ficamos entre os 10º. Carille, não tem nada de bom para falar. Mas, conclusão. Seria mesmo culpa de Paiva, Ramon Dias e Carille o Vasco não ter vencido nenhum clássico? Ou vai muito pelo elenco que o Pedrinho contratou? Pelos milhões e milhões que o Pedrinho investiu nesse elenco? Porque, sinceramente, a forma como o Vasco jogou ontem, cara, me deixou, assim, completamente irritada. Porque o Vasco não entrou no segundo tempo. Pra mim, o Diniz escalou e mexeu mal. Mas a gente não tem como culpar o Diniz nessa atual situação, porque é o 3º jogo do cara, entendeu? Tá conhecendo o elenco, tá conhecendo os jogadores. É óbvio que a gente tem que criticar e dizer quando ele erra, até pra ele também aprender.
Mas culpar somente o Diniz por esse resultado contra o Fluminense não é a melhor forma. Porque assim, com as peças e opções que ele tinha disponíveis para o jogo, tanto para escalar como os titulares, assim como para mexer, né, os reservas que ele tinha, não iriam mudar o jogo, como não mudaram. Acho sim que ele, das opções ruins que ele tem, conseguiu escolher as piores. Mas ainda não justifica o fato do cara não ter um banco bom para mudar o jogo. Tá entendendo? Então, assim, eu espero que nessa segunda janela de transferência que tá chegando aí no meio do ano, seja um momento importante, um momento crucial ali pro Diniz contratar os jogadores que ele quer, que ele acha que vai resolver, e que o Pedrinho, sim, ouça o que o Diniz pede e dê o que o Diniz pede. Porque, assim, se não for essa janela de transferência, esquece. Nessa pausa do Mundial é o tempo crucial pro Diniz conhecer o elenco, ver quem ele quer aproveitar ou não, quem ele pode melhorar. O Sforza, que muito se fala que é um jogador que ele vai recuperar e que ele gostou do jogador. Então, assim, tem que ser nessa pausa do Mundial, porque é onde a gente não vai ter jogo, todo mundo vai estar jogando, menos a gente. Então, assim, tem que ser ali. E com a janela de transferência. E aí cabe ao Pedrinho, cara, deixar a soberba de lado, o despreparo de lado, porque, assim, querendo ou não, ele é o nosso presidente até o ano que vem. Ano que vem já é ano de eleição, mas vai ser o último ano dele. Então, assim, ele tem que fazer por onde. A gente não tá dando um voto de confiança, porque a gente já cansou de dar esse voto, né? Já são 2 anos de gestão Pedrinho e muitas críticas. A gente tem muita coisa pra reclamar e com razão. Mas, assim, ele tem que fazer alguma coisa pra aproveitar o restante do ano. Porque o Vasco não tá mais na zona do rebaixamento, mas já esteve. E pra voltar, é assim, entendeu? Com o elenco que a gente tem, não vai ser uma tarefa muito difícil voltar pra zona do rebaixamento. Então, ele tem sim que contratar na janela de transferência, dar o que o Diniz pede e, assim, nos resta torcer, porque, cara, a gente ainda pega esse ano Botafogo de novo, Fluminense de novo, Flamengo de novo. Então, vão ser mais 3 derrotas? Chega, né, de perder clássico, cara. Se a gente não conseguir bater de frente com os nossos rivais, a gente vai bater de frente com quem? Com os times de São Paulo, com os times de Minas, fica complicado. Então, assim, é um vexame, né? Eu acho que a palavra que define a gestão do Pedrinho é decepção e vexame. Porque um cara que torce pro Vasco, que nasceu no Vasco, que entende o que é ser Vasco, tá fazendo isso, eu duvido que ele tenha largado o trabalho que ele tinha lá na Globo, ganhando bem, renomado, sendo nomeado por todos como o melhor comentarista da Rede Globo, que ele largaria todo esse benefício pra vir pra essa bomba do Vasco. Entendeu? Então, assim, com certeza ele veio pra cá nas melhores das intenções. Só que uma coisa é você querer fazer, e outra coisa é você conseguir, poder e saber fazer. E é algo que o Pedrinho não sabe, não conseguiu, entendeu? Então, assim, Pedrinho, bate no peito e fale: eu tentei, mas eu não consegui. A gente vai continuar gostando de você, você vai continuar sendo ídolo do Vasco. Mas do jeito que tá sendo, essa arrogância, essa soberba, bloquear torcedor do Vasco que discorda da gestão, torcedor do Vasco ser agredido por funcionário do clube. E assim, tinha para onde, assim? Parece que o Vasco voltou a ser uma ditadura, né? Mas voltando ao título desse vídeo, 16 clássicos com apenas 3 vitórias, não tem como. Então, Pedrinho, acorda, melhore, porque desse jeito não dá.